pastores, para pai de família, para líderes de célula. Ô, água gostosa! Muito bem. É um livro que todos os teólogos mais maravilhosos que Deus nos deu, dizem: esse livro é o livro que nós precisamos pôr em prática em nossas vidas, de aplicação múltiplas. Saímos do ego, daquilo que eu acho, eu penso, dá uma discussão do achar do homem. O homem se entroniza, o homem gosta de se entronizar, viu, meus irmãos? É uma luta nossa constante. Eu não posso me entronizar. Cristo tem que estar entronizado em minha vida. Isso é muito importante. Então, a gente precisa ler. E nós vimos como o inimigo atacou o povo de Jerusalém, como o inimigo queria impedir. Ele não impediu tão quanto a construção do templo. Mas a construção do muro da cidade, a construção do muro da tua vida, da tua família, ele quer mantê-lo caído, derrubado, cheio de buracos, para ele entrar, penetrar, atrapalhar a família, atrapalhar o pai, atrapalhar o líder, atrapalhar o pastor, o ministério do pastor. O inimigo atacou de tanta maneira, com desânimo, com insultos, chamando de improdutivos, chamando de tolos, chamando de incompetentes, abusados, rebeldes, de todas as maneiras o inimigo atacou. Não conseguiu resultado. Agora ele vai fazer o seguinte, ele vai atacar Neemias. Então preste atenção para o dia de hoje, que é um dia muito importante, pai de família. Como tu vai te defender do inimigo? Pastor Afonso, não é como tu quer não, Afonso. Rafael, Rosana, é como ele vem e como eu vou estar me defendendo. Isso é importantíssimo, gente. Então vamos ver. Hoje nós vamos meditar ataque pessoal. Hoje ele viu que ele não podia de jeito nenhum, ele não conseguiu paralisar o muro de Jerusalém. Ele vai agora atacar o pastor da igreja, o líder da célula, o pai de família. Pessoal, vai atacar Neemias. Então é muito, muito importante. Tendo ouvido Sambalate, os mesmos Tobias, né, nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro já estava pronto, mas as portas ainda não. As portas ainda estavam derrubadas. Não pode estar derrubada. Eles fizeram tudo, gente, em 52 dias. Olha que coisa impressionante. Como a gente tem que logo restaurar os muros da minha vida. Eu não posso deixar o diabo ficar apurrinhando minha vida, trazendo sofrimento, doença, enfermidade, atacando meus familiares. Eu não posso, gente. Tem que ser rápido, eu não posso ficar na dúvida. Então, a primeira coisa importante é isso. Mas as portas ainda não estavam ainda, tinham que mandar fazer porta para poder fechar. Quando chega hoje em dia, gente, você vai em Jerusalém, os muros todos reconstruídos, as portas para entrar na cidade, não é fácil. Não é fácil tu entrar em Israel. Eu fui pelo deserto do Egito para Israel, para entrar lá não foi fácil. Agora, depois, para tu entrar em Jerusalém, também não é fácil. Não é fácil entrar nas portas. Interessante como continuam as coisas a acontecerem. Porque se deixarem facilidade para o inimigo entrar, já era Jerusalém, já era Israel. Então é importante esses muros, gente. Aplica para a tua vida. Muito bem. Então eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Então ainda não estava ainda 100%, mas já estavam os muros. O inimigo já dizia assim, não tem como evitar. Não tem. Se nós não conseguimos evitar a muralha, 3 quilômetros, vamos botar 3 quilômetros de muralha, botar a porta agora não tem mais jeito. O inimigo é muito sábio, o inimigo é muito sagaz. Não tem jeito, assim não dá com Afonso, não tem jeito. Dessa maneira eu não vou conseguir. Eu venho diferente. Presta atenção. Sambalate e Gesem mandaram dizer para Neemias, mandaram uma mensagenzinha para Neemias,
Poxa, aquele inimigo algoz, feroz, violento, agressivo, agrediu a moral, agrediu a integridade, agrediu tudo que tu possa imaginar, nós vimos já. Agrediu o povo, fez guerras internas entre o povo, fazendo com que alguns irmãos cobrassem juros altíssimos para os próprios irmãos, não é? Agiotagem, agiota, no meio de a gente, agiota, o cara ganhando, me lascando, levando meus filhos escravos, que eu não posso pagar. Tudo isso o inimigo fez. Agora ele vem agora tão bonzinho. O inimigo, ele vem de duas maneiras, gente. Eu vou logo chamar a atenção de vocês. Ou ele vem rugindo como leão, como ele veio outrora, ou ele vem bonzinho, sedutor. O Sansão, eu sou sedutora, eu sou encantadora. Onde é que está a tua força? Por que tu não diz para mim onde está a força, Sansão? Sansão. Às vezes ele seduz o marido das crentes e leva mesmo. É verdade, gente. Sedução. Ele não presta atenção. José foi embora. Quando José olhou, José correu, deixou até as roupas. Tu é doido se eu ficar aqui, essa mulher me seduz. Ela me tenta, ela me ganha. Eu não posso deixar. Olha a sagacidade de José. Já Sansão, não é? Caiu feio mesmo. Ele vem assim, sedutor. Eva, o que foi? É certo que tu não podes comer dessas frutas tão saborosas? Bacuri, eu nunca vi uma uva tão gostosa. Não, eu posso. Ela não era nem para conversar com a serpente. Não era para conversar. Onde é que a serpente arrumou uma boca para falar? Não é? Mas olha, eu não posso comer da árvore do centro do jardim. E dela eu não posso nem tocar. Deus não falou para ela não tocar. Já botou uma coisa errada, já foi seduzida a ponto de inventar uma história. Mas ele veio de uma maneira sedutora para Eva. É certo que podes. Tu vai ficar com a mente de Deus, a visão de Deus. Serás como um Deus, como os deuses. Eita, Eva caiu nessa, né? Está vendo? A sedução. Como o inimigo vem sedutor, meu irmão. Essa é difícil. Vocês podem dizer, quando ele vem como um leão, eu mando sair em nome de Jesus. Eu sei disso. Mas quando ele vem com sedução, não é fácil. Tem que ter discernimento. Vamos falar. Vamos ver como é que Neemias, né, se portou. Então, gente, encontremos-nos, Neemias. Você é vencedor. Vamos agora nos encontrar, vamos fazer amizade, vamos nos relacionar. Você conseguiu um ato heróico, reconstruir a muralha toda. Agora vamos nos conhecer. Neemias já tinha dito para ele, olha, comigo não tereis parte, nem memorial em Jerusalém. Quando ele quis ajudar na reconstrução do muro, que ele ia atrapalhar. O inimigo não vem para ajudar, ele vem para matar, roubar e destruir. Quando ele veio no começo, em Neemias capítulo 2, Neemias diz, não, eu não quero a ajuda de vocês. Deus não chamou vocês para me ajudar. Cortou na hora, como José cortou com a mulher de Potifar. Isso aí esses cortes têm que ser, não é? Jesus confirma isso. Se é o teu olho que te faz tropeçar, arranca. Ele não está mandando a gente arrancar, fazer uma cirurgia de olho. Sai, tira esse olhar daquela mulher, não é? Entra manco, entra sem vista, mas entra no reino de Deus, mas toma uma decisão aguda, não é? Esse foi o que Jesus falou lá no Sermão do Monte, mas tem tudo a ver, você vê que a Bíblia ela se aplica em Cristo. Jesus confirma todas as coisas, não é? Que está no Velho Testamento, todas as coisas são confirmadas por Cristo. Vamos nos encontrar, queremos nos conhecer. Quem está? Eu, Tobias, Sambalate, Gesem, só líderes, só governadores daqui, o governador dos arábios, só homens como você. Precisamos estar juntos, nos defender dos ataques do inimigo. Juntos jamais seremos vencidos. Não tem essa?
O inimigo vem assim, dessa maneira sutil, ele vem que convence. Ele vem que convence, gente. Então, encontremos nas aldeias, no vale de Ono. Olha, aí você vai, a Bíblia. O vale de Ono era uma região depressiva, onde os asdoditas, que fazia parte daquela gangue do inimigo de Jerusalém, de Neemias, odiava os judeus. Por que ele quis se encontrar no vale de Ono, na parte depressiva de uma emboscada? Era muito fácil uma emboscada. E por que essa região? Uma região onde predomina o ódio contra nós. Por quê? Olha só, Neemias sacou logo aqui, né? Isso aqui ajudou Neemias, eu tenho certeza. Tanto é que a Bíblia colocou nas aldeias, no vale de Ono, região arqui-inimiga de Jerusalém. Porém, a Bíblia fala, o escritor escreve, intentavam fazer o mal. O inimigo sempre, isso não é surpresa, o inimigo sempre intenta fazer o mal. O inimigo não vem fazer o bem, a amante não vem fazer o bem, o agiota não vem fazer o bem. E aí tu pega uma porção de figuras, não é, que só vem para fazer o mal, meu irmão. Sofrimento, dor, injúrias, coisas absurdas mesmo, certo? Então, a primeira coisa que eu chamei a atenção aqui, o inimigo queria distrair Neemias, para que ele fosse se encontrar, para que ele fosse ter um momento com eles, e logicamente, se ele sai para se encontrar, paralisa a obra. A obra é paralisada, os obreiros são dispersos. Que imaginação, gente, presta atenção para isso. O inimigo, ele vem para fazer com que a obra seja... Então, tu está fazendo a obra de Deus, olha o que está vindo quando tu está fazendo a obra de Deus. Por que isso não veio quando tu não estava fazendo a obra de Deus? Agora que tu está fazendo a obra de Deus, vem umas coisas estranhas. Olha, presta atenção. Então, a distração é uma coisa muito importante. Paulo reclama muito do que foi abandonado, que foi colocado Demas, por exemplo, Alexandre, o latoeiro. Muitos abandonaram Paulo, deixaram ele nos momentos mais difíceis da vida dele, sozinho, né? Primeiro. Segundo lugar, não se dialoga com o inimigo. Eva, tu errou, Eva. Sansão, não se dialoga com o inimigo. Ele quis dialogar com Jesus, transforma a pedra em pão. Olha os reinos do céu, eu te darei, se tu me adorares. Ele quis, ofereceu para Jesus os reinos da terra. Te joga daqui do pináculo do templo, mande teus anjos, solicitou o Salmo 91, te segurarem para que tu não caias e não tropeces. Ao inimigo, com sutileza, com ofertas como Eva recebeu, arreda Satanás. Na hora, não tinha diálogo com Jesus. Jesus não tinha diálogo. Quando ele aparecia, até na igreja ele apareceu, e Jesus mandou ele se calar. Cala-te! Não tem diálogo com o inimigo. Esse diálogo com o inimigo é que tu está tropeçando. Presta atenção, isso é muito importante, não é? Aquela passagem, por exemplo, é bom a gente estar sempre relacionando ali em Lucas capítulo 9, Marcos capítulo 9, no Monte da Transfiguração, tinha um pai com um filho endemoniado, lá embaixo. O que os apóstolos fizeram? Com os escribas, ficaram trocando ideias com os escribas. Leia o texto. O menino endemoniado, o pai querendo que o filho se libertasse, e os apóstolos que ficaram lá embaixo, 9 apóstolos, dialogavam com os escribas e fariseus, dialogavam. Nada fizeram. Se Jesus chegar e ter feito o que fez. Então é muito importante que a gente não tenha diálogo com o inimigo. Então, verso 3, enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo grande obra. Olha a resposta de Neemias. Eles me convidaram Neemias, para Neemias abandonar
e se reunir com eles. Neemias não disse assim como às vezes a gente fala: não vou porque vocês querem me matar, não vou porque vocês têm um plano contra mim, eu não vou porque vocês querem intentar o mal contra mim, eu não vou porque está tudo arrumado aí para poder me atrapalhar. Ele não disse isso. Estou fazendo uma grande obra para Deus. Ponto. Ponto final. Resposta. Não é? Às vezes a gente não sabe, não, anotem isso, não dê munição ao teu inimigo, não dê. Muitas das vezes a gente erra. Eu, quando estava, antes de me aposentar lá no hospital, às vezes quando as pessoas me viam com os pacientes, se aproximavam, logo algum irmão começava a pregar o evangelho para o pessoal lá, eu não sabia que eu não ia chamar atenção, mas como eles dão munição para o inimigo, gente. Falam precocemente de inferno, falam umas coisas assim que causam tumulto, né? Então, falta sabedoria para você saber responder, porque às vezes você está errando na falta de sabedoria do alto. Peça sabedoria do alto. Tanto é que Paulo diz: preparai, né, as sandálias da preparação do Evangelho, preparação, não é do Evangelho que tu vai chegar lá, preparação do Evangelho, para que o inimigo não atrapalhe, porque o inimigo vai estar, onde tu está evangelizando, o inimigo vai estar lá. Preparação, calçai os pés, eu vou lá andar, caminhar, vou pregar, fazer a obra, vou enfrentar o inimigo aqui. Preparai a preparação do Evangelho, para que eu possa saber discernir essa guerra espiritual que vai haver aqui. E não meter os peitos assim, senão tu vai dar munição para o inimigo atirar em ti. Eu vejo demais, vocês também veem, e até às vezes nós falhamos também com essa palavra imprudente. Palavras não deveriam ser proferidas, certo, gente? Então é muito importante nós prestarmos atenção para isso. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei me encontrar com vocês. Só isso, não feriu ninguém, né? Estou fazendo uma grande... Ele vai repetir lá adiante. Por que cessaria a obra de Deus? Estou priorizando Deus. Olha a minha resposta. A minha resposta, eu estou colocando o que é relevante lá em cima. Eu não estou dizendo o que eu quero dizer. Não estou. Eu estou dando relevância, eu estou priorizando a obra de Deus. Que resposta linda, simples e linda, né? Então, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra? Porque, meu irmão, nós somos chamados, não é para dialogar com Satanás, com o inimigo. Eu fui chamado para fazer uma obra. Por isso que eu peguei, quando eu tirei a oferta, eu peguei Apocalipse 14, 13. As minhas obras vão me acompanhar. Eu estou fazendo uma obra para Deus. Você está fazendo uma obra para Deus? Às vezes não está. Às vezes não está. É importante a tua obra para Deus. Então, é importante que você, não é? Porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Vou paralisar uma grande obra para sentar com vocês, para conversar coisas bobagens. E até com o inimigo, né? Não podemos dialogar com o nosso inimigo. Jesus deixou esse exemplo para nós. Não podemos dialogar com o inimigo. Muita gente vive dialogando com o inimigo. Eu boto dialogando com o inimigo, brigando com as pessoas, tá? Às vezes, nisso tem diálogo com o inimigo. Amargurado, pessoas que estão sempre, vou pegar ele na próxima, não é? Os diálogos abrem uma chave, tem muita coisa para esse diálogo. É muito aberto o que é dialogar com os inimigos. Né? Então, vou fazer mal também aos obreiros, porque eu vou paralisar a obra e eles vão dispersar. Ou não fica, aquela vale fica 30 quilômetros era o encontro que eles marcaram. 2 dias para ir, 2 dias para voltar, só aí são 4 dias. Fora os dias que eles iam segurar Neemias, se Neemias voltasse, né?
Então, a gente precisa não dar essa colher de chá de conversar com o inimigo, né? Vamos continuar. Agora, veja só, 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, a mesma solicitação, 4 vezes. O inimigo vem para cansar, ele ganha fustigando. O pecado não vem, não, o pecado vem, é gestacionado, ele procria. Tu podia ter te libertado disso que vai acontecer. O pecado, ele é planejado, o pecado pode ser evitado. Tanto é que Dalila, né, ficou ali dando em cima de Sansão, para saber onde estava a força de Sansão. Ganha no cansaço. Cuidado quando as coisas vêm para te ganhar no cansaço, gente. Comecem a anotar essas coisas que a palavra de Deus está ensinando. 4 vezes, ele não pediu só uma vez, com delicadeza, 4 vezes. Ela veio sutil, com sabedoria que o inimigo tem. Deus não tirou, uma coisa que Deus não tirou, a sabedoria de Satanás, hein? Satanás é um ser multiplamente mais inteligente do que nós. Nós perdemos, na queda, nós perdemos uns 80%, eu não sei quanto, da nossa inteligência. Nós vamos recuperar na eternidade. Mas dos anjos que caíram, Deus não mexeu nessa área. Essa área Deus não mexeu. Eles já estão condenados, sabem para onde vão. Tanto é que ele disse para Jesus, não é chegada a nossa hora ainda, não nos importuna, Jesus, não é chegada a nossa hora ainda vem. Eles sabem que estão condenados, mas a parte de poder, de destruir o planeta, eles têm, tão limitados com Deus, como um vira-lata está amarrado na mão do seu. É assim, mas eles têm esse poder de destruir, e a inteligência, a artimanha, eles conservam. Deus não mexeu nisso. Isso é problema com Deus. Não me peçam, não é, para a gente explicar por quê. Mas Deus não tirou. Essa parte deles, eles continuam. Deus tirou, já estão condenados. Isso já estão. O lago do fogo não tem como evitar. Não é? O tempo deles está determinado. Certo? Mas o planejamento deles é violento. Tanto é que eles dizem, eu te darei todos os reinos da terra, porque eu tenho domínio sobre os reinos da terra. Inglaterra, Alemanha, todos os reinos da terra, Satanás controla, gente. Olha a inteligência dele. Cadê quem eu tenho condições para isso? Nenhuma, nem vocês. Ele tem. Jesus não falou, tu está mentindo. Não. Ele mesmo disse para Jesus, me deram. E não foi Deus que deu, quem deu foi Adão. Adão que entregou. Adão e Eva. Então, eles têm esse poder, essa inteligência, né? Então, quando vem coisas inteligentes, aí, não, isso aí, pensa que Satanás vem de uma maneira, não, às vezes vem de uma maneira magistral. Vocês estão vendo aí na televisão, uma opção de coisas assim, não é? Hoje, por exemplo, eu vou dar um exemplo que hoje eu prestei atenção, gente, o pessoal tem a mania de dizer, veja só, fazem as coisas mais absurdas que podem existir. É arte. A arte virou uma coisa que pode fazer tudo, até eu tirar minha roupa e ficar nuzinho, é arte. Que isso? Onde é que já se viu? A arte justifica tudo hoje em dia. E as pessoas dizem, é arte. As pessoas dizem, não estão pensando, gente. Que coisa tremenda. É arte, mas está sujeito às leis de Deus. É esporte, está sujeito às leis de Deus. É futebol, o que for, está sujeito à ordem moral, ética de Deus. Que isso, rapaz? Pois olha, está aí, eu estou escutando as pessoas dizendo, não, mas é arte. Quer dizer, é arte, pode. Então, tem coisas desse tipo, está cheio aí fora. O inimigo enganando. Muito bem. Então, 4 vezes, ele deu a mesma resposta. Estou fazendo uma grande obra. Não posso deixar uma grande obra para Deus. Pronto. É isso aí. Não discuta. Porque você, ao fazer uma obra para Deus, muita gente vai vir contra ti. Quando tu não está fazendo, ninguém vem. Mas quando tu começa a fazer, o que vem de gente contra ti,
E a tua resposta, às vezes, é difícil. Não é para ser dado. Estou fazendo para Deus um trabalho maravilhoso. Só isso. Deixa a pessoa ficar encucada. Duvidar, pode dizer o que quiser. Então, Sambalate me enviou pela 5ª vez. Olha só como o diabo, ele quer ganhar no cansaço. Ele ganha muita gente no cansaço. Satanás derrota pastores, porque tem de gente sendo derrotada hoje em dia. Gente, é no cansaço. Eles não estão vendo aqui direito as coisas. Pais de famílias, jovens no cansaço. Na faculdade, essas faculdades aí, eles ganham no cansaço. Você precisa preparar, ser muito exemplo para teus filhos. O exemplo para teus filhos derrota qualquer coisa. Está derrotado, o inimigo não vai prevalecer. Às vezes você tem medo da televisão, tem medo, tudo bem, é bom. Uma série de coisas, internet, uma série de coisas aí absurdas que tem, a gente vê, tudo bem. Mas eles vão ter experiência com essas coisas. O que dá a vitória? Os dois em casa, o exemplo. Para Deus, priorizar Deus e o relacionamento dos dois. Não tem demônio que derrote. Vocês vão ver isso aqui. Vamos lá. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço que trazia na mão uma carta aberta. Agora ele veio, na 5ª vez ele já veio diferente. Ele não veio mais com sutileza. Ele já veio feroz, como 1 Pedro 5,8, rugindo como leão. Ameaças. Então, gente, é isso aí. Olha só como ele veio, carta aberta. Naquela época, carta aberta, todo mundo, porque as cartas eram seladas e tinha até um carimbo de quem o enviava. Tinha como se fosse um carimbo, ninguém podia ler. Só quem podia ler é aquela pessoa que foi enviada a carta. Carta aberta naquela época era como se hoje você reunisse esses envios que a gente manda, mais a televisão, jornais, para dar uma notícia. É mais ou menos isso. Vai se espalhar. Vai tomar um rumo violento. Carta aberta. Carta aberta era uma coisa que todo mundo pode ler, todo mundo vai passando, olha a carta que eu acabei de ler, que está sendo mandada por Sambalate, Tobias e todos os... isso. Aí aquilo se espalha. Gente, o boato é uma coisa tão grande, eu vou contar uma do boato, vocês podem depois comprovar. Em 1900, as potências sempre querem ser dominadoras, dominarem, né? Você vê a Amazônia, o caso da Amazônia, eles querem dominar, porque querem se aproveitar. Em 1900, a China era muito usada pelas potências, França, Inglaterra, o Reino Unido em geral, o Japão principalmente, Estados Unidos, esse complô de potências que é só para tirar proveito. Uns jornalistas nos Estados Unidos, em Colorado, na cidade de Denver, vocês podem depois ler aí, resolveram inventar uma história. As muralhas da China serão derrubadas. Ah, meu irmão, esse boato, eles nem falaram nisso, esse boato, né, tomou uma dimensão na China, houve uma guerra lá violenta, expulsaram, cristãos sofreu, mataram para tudo que é lado. Mataram para, leio depois, Revolução dos Boxers. Revolução dos Boxers. O que expulsaram de gente dos países ocidentais foi uma loucura. Aí as potências também se reuniram e foram em cima. Foi uma violência violenta. Daí surgiu o comunismo lá na China. Foi a partir da Revolução dos Boxers, que aí eles aproveitaram. Interessante a gente ler isso aí. Por causa de um boato de 4 jornalistas em Denver, nos Estados Unidos. Um boato. Fez esse rebu todo. Então, aqui ele está usando essa artimanha. Isso é uma artimanha maligna, o do boato. Boato bom passa, ninguém dá. Mas quando é a vida alheia,
e é coisa ruim, a gente é ávido para saber e para espalhar. Isso é uma coisa nossa, vamos logo colocar e evitar essas coisas. Como a humanidade espalha os fakes, né, que hoje são chamados de fakes. Como a humanidade espalha coisa ruim contra os outros. Como ela é ávida para espalhar. E aqui, a turma aqui, né, Satanás, ele gosta é o pai da mentira, como Jesus falou, você é o pai da mentira, você, desde o Éden, você está fomentado, enganou Eva mentindo, e você está mentindo, e é o pai da mentira. Como gostam de boatos. Um boato na igreja quebra uma igreja, gente. Um boato contra uma pessoa pode ferir a moral da pessoa. Uma senhora vai ferir uma senhora, um boato. Cuidado com que tu escuta, às vezes, em coisas assim, que inventam, né? Ou então, mesmo se fosse, não é para ser falado, porque isso vai acabar com a moral da família. É um negócio sério, boato. Então, aqui ele vem com, né, uma carta aberta, do teor seguinte, olha o teor. Entre a gente se ouviu, entre a gente se ouviu, falaram, quer dizer, olha o boato. Falaram, eu ouvi dizer, me disseram, pastor, eu escutei mais, rapaz, lá, esquece isso, esquece essas coisas. Me disseram que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Isso naquela época, para os impérios, qualquer um deles, a revolta em Jerusalém, Tito Vespasiano foi lá e destruiu tudo. Eles tratavam, todos os impérios, tratavam as revoltas, as rebeliões, de uma maneira agressiva demais. Então, esse boato aqui, hoje em dia, mas naquela época, era um boato tremendamente para obreiro paralisar parede, paralisar muro, paralisar tudo. Era um senhor boato, com uma progressão de chegar ao ouvido do rei Artaxerxes. O rei Artaxerxes. Eles queriam amedrontar, para paralisar tudo, com medo da repercussão deles estarem querendo se rebelar e proclamar Neemias o rei, que o rei era Artaxerxes. Quem era a potência? Era a Babilônia, era Nabucodonosor. Era o César de Roma, era o rei César. Até com o rei Jesus, porque os cristãos diziam, o meu rei é Jesus, não é César. Mataram o cristão para tudo que é lado. Pô, mas ele já morreu, e vocês estão com medo, então vão matar, vão jogar os cristãos na arena. Só porque os cristãos, nós, não aceitavam, meu rei é César. O meu rei é Jesus Cristo. Para você ver o trauma, vamos chamar de trauma psicológico, emocional, que tinha nas pessoas que queriam se rebelar contra a potência dominadora da época, que na época eram os persas. Eram os persas. Então, uma coisa incrível, gente. Para a época, isso aqui foi uma bomba, uma mentira para quebrar mesmo com Neemias. Neemias, tu quer ser rei, tu quer enfrentar Artaxerxes. E naquela época, rei em Jerusalém se lembravam de Davi. Rei em Jerusalém, meu Deus do céu, são perigosíssimos. Olha Salomão, são guerreiros, ninguém pode com eles. Olha, essa mentira aqui, esse boato aqui é fulminante, gente. Tu e os judeus intentais, Neemias, tu e os judeus intentam revoltar-vos contra quem? Contra Artaxerxes. Por isso, então tu reedifica o muro por causa disso, para que tu te torne rei. Olha a associação com os muros. Como o diabo tem medo de você edificar os muros da tua vida. Você, meu irmão, do teu namoro, do teu casamento, edificar o muro para Satanás é uma coisa tremendamente, é uma bomba no inferno. É a grande luta dele, porque ele não pode impedir que Deus me converta. Quem me converteu foi Deus. Quem converteu vocês foi Deus. É obra do Espírito Santo. A regeneração é obra do Espírito Santo.
Foi Deus que me... A Jerusalém vem do céu. A Babel, a Babilônia, veio da terra, se destruiu, querendo chegar ao céu. Babel. Mas a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, ela desce do céu. E o que é a Nova Jerusalém? Nós. Porque nós descemos do céu. Nós fomos gerados no céu por Deus. Então é muito importante isso aí. Nós sabemos. Então o inimigo, ele está querendo nos intimidar para dizer que nós queremos proclamar um outro rei. Isso lá é um boato tremendo. Por isso reedificas o muro. E segundo dizem, olha o boato, queres ser o rei de todos eles nessa região. Tu quer ser o... Mentira. Neemias nunca quis isso. O que Neemias fez? Dialogou, trocou confusão, admoestações? Nunca. Ele só vai dizer uma coisa. Olha, vão ampliar a confusão, porque para nós aqui, isso aqui, mas na época, profetas de Jerusalém tinham uma conotação altíssima. Elias, Eliseu, uma conotação altíssima. E eu aproveito para dizer que naquela época Deus falava pelos profetas, Moisés, Eliseu, Jeremias, pelos profetas. Hoje, Deus fala através do Filho, e o Filho diz, está escrito, errais por não conhecer as Escrituras. Hoje Deus fala pela palavra de Deus. Não é um profeta que vem mais falar comigo, não. Se um irmão vier dizer alguma coisa, eu vou escutar e vou dizer, vamos ver se Deus confirma comigo, porque eu tenho o Espírito Santo também. Então não pode, porque Deus hoje não fala mais, fala através da palavra de Deus, através das Escrituras. Então, eles aumentaram a mentira, dizendo, puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é o rei de Judá. Quer dizer, eles estão dizendo que os profetas estavam abençoando Neemias se tornar rei de Judá, em oposição ao rei Artaxerxes. Uma confusão com cartas abertas, significando para todo mundo sair espalhando, o boato sair espalhando por aí, para amedrontar, porque eles sabiam das consequências desse boato. Esse boato era catastrófico. Este é rei em Judá. Neemias, tu queres isso? Ora, o rei ouvirá isso. O rei quem? Artaxerxes. Segundo essas palavras, ele vai saber do que está acontecendo aqui. E ele não vai deixar passar. Vocês vão continuar a construir muros? Vocês vão continuar? Ele veio agora rugindo como leão. Repara que ele veio rugindo como leão, depois ele veio sedutor. Agora ele voltou a atacar com violência. Assim são os ataques do inimigo, meu irmão. Nós precisamos prestar atenção para essas coisas. É assim que o inimigo ataca, dessas duas maneiras. Vem, pois, agora, esse vem aqui não é mais como aquele vem dócil, lá de trás, do versículo 3, 4. Agora vem. Diante disso aí, vem logo, para a gente sentar para conversar. Que coisa, né? Vem, porque nós vamos sentar para conversar, que vai ser, esse muro não vai para frente. Essa porta, tu não vai botar a porta aí. Tu não vai fechar as proteções da tua vida, hoje em dia. Tu não vai fechar a proteção da tua família. Tu não vai fechar, pastor Afonso, a proteção das células, da tua igreja. Líder de célula, supervisora. Vocês não vão fechar os muros. É muito importante, gente. Como o diabo está atacando as células, atacando o líder, atacando os pastores tremendamente. Mandei dizer-lhe, olha, Neemias, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. É tudo mentira. Tudo é mentira. Ele não deu o troco, não atacou o inimigo, só disse que era mentira. Pai da mentira, como Jesus falou, vocês são pai da mentira. Tu, do teu coração é que inventa essas coisas. Olha, do coração da gente, meu irmão, sai tanta coisa. Cuidado com o que a gente está falando, com o que a gente está pensando, imaginando.
É do teu coração, Tobias, Sambalate, Gesem, que estão saindo essas coisas todas. Do coração doente, um coração maligno, um coração que vem para matar, roubar e destruir. Tu é que inventas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, todos procuravam aterrorizar, dizendo, as tuas mãos largarão as obras. Olha, o intento de Satanás, as tuas mãos vão abandonar a reconstrução dos muros. Isso para Satanás é importantíssimo. Às vezes, meu irmão, na tua casa está tendo ataques ao teu jovem na tua casa, e tu está deixando passar. Tu está deixando as coisas evoluírem. Tu não está sentando para combater. Vamos combater um pouco aqui. Da tua casa, não é? As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tu está mentindo, isso vem do teu coração. Pai, fortalece a minha mão, que eu possa resistir na construção do muro, para terminar o muro, e o inimigo não quebre a minha força que tu vai me dar, para eu refazer minha família, para eu reconstruir os muros de Jerusalém, para eu reconstruir a igreja que está abalada, a célula que está abalada. É isso que Neemias fez. Vejam só. Por que Neemias venceu? Então, o que a gente pode concluir? Primeiro, ele teve discernimento espiritual. Irmão, hoje é uma coisa muito importante, discernimento espiritual. Como a gente está vivendo sem procurar discernimento espiritual? A gente está procurando resolver as coisas como a gente pensa, como a gente acha, e não como Deus mostra. Se você tiver com Deus, um dia a dia com Deus, tu vai ter discernimento espiritual. Isso não vem assim também. Você precisa ser, como a Bíblia chama, um homem piedoso. É um homem que todo dia está na presença de Deus, para tu ter discernimento espiritual, porque elas estão vindo, as coisas estão vindo, e vão vir mais ainda. Segundo, ele priorizou a obra de Deus, e não o encontro com o inimigo, e não a obra do inimigo, e não as ideias do inimigo. Ele priorizou a obra de Deus, não paralisou a obra de Deus, continuou com a obra de Deus. A obra de Deus é que é importante para ele. Nós fomos chamados, anota isso aí, não para dialogar com o inimigo, e sim para fazer a obra de Deus. Eu não fui chamado para dialogar com demônios, com nada. Eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Vocês foram chamados para fazer uma obra para Deus. Ponto. E não para dialogar com o inimigo. Não é para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para fazer a obra de Deus. Acabou. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Firmeza no trabalho pela obra de Deus, que ele veio 4, 5 mensagens para ele largar, e ele deu um não, e daria 10 vezes não ao convite que fizeram para ele. Toda vez que fizeram o convite para ele, ele deu um não. A igreja, você precisa dar um não a muitas coisas permissivas que vão te atrapalhar na vida. Saber dar um não. Muitos irmãos não sabem dar não, gente. Tudo é sim. Então, é muito importante que ele não era assim. Neemias sabia dizer não. Firmeza no seu trabalho para Deus, e não nada para ele mesmo. Essa obra para Deus é para Deus, não é para ti. Não é, eu não estou aqui para ganhar, eu não estou aqui para aparecer, eu não posso estar nessa. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus, eu estou aqui para transmitir para vocês uma mensagem de Deus para vocês, na célula, e vocês também, lá fora. O propósito é esse, não é outro, não pode ser outro. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu me converti há 40 anos, eu tenho observado isso aí. Muitas falhas
grandes pregadores, grandes homens de Deus, palestrantes espetaculares, deixaram o foco da igreja local, por causa da convivência com outros obreiros famosíssimos, certo? E se quebraram. A relevância não era a igreja local. A luz nossa tem que sair daqui e acontecer lá fora. E nunca lá fora ser, e aqui não tem quase luz. Porque a família também vai entrar nessa, vai quebrar. A família vai quebrar. Vai quebrar feio mesmo. Então eles quebram com a igreja local, grandes pregadores, grandes homens de Deus, e quebram com sua família, porque não estão priorizando aquilo onde tem prestação de conta, onde a árvore é plantada, onde tem frutos, onde tem renúncias, onde tem sim e tem não, onde tem peito a peito, olhos nos olhos, onde tem amor, mas também tem dureza às vezes. É aqui, não é em grande púlpito lá fora, não é. Mas às vezes a relevância está lá, e essa luz fica opaca, e lá não vai dar certo, isso vai dar problema. Então, essa firmeza de propósito. Quinto, prudência ao falar. Eu não vou porque vocês vão me matar, porque vocês não prestam, vocês são do diabo, são demoníacos. Não, eu não vou porque eu estou fazendo uma grande obra para Deus. Prudência, muito importante, prudência ao falar. Eu tenho certeza que Davi, por não saber conversar com os filhos, responder aos filhos, não soube tratar dos problemas da casa dele, da família dele, daí o insucesso de Davi com a família. Foi um insucesso violento. Foi grave a situação de Davi. Sexto lugar, muito importante, o mais importante, integridade de Neemias. Vou dizer uma coisa para vocês escreverem aí. Vocês cuidem do caráter de vocês, e Deus vai cuidar do teu nome. Esse Deus é que cuida da tua reputação. Quem cuida da tua reputação, lá em cima, é Deus. Ninguém toca, se tu cuidar do teu caráter. Anotem isso aí, isso é muito importante. Eu vejo, em geral, não estou falando nada especificamente, muitos problemas de caráter. Mudam, dizem uma coisa, dizem outra, a igreja, o pastor muda, agora não é mais isso, agora é aquilo. Muita coisa errada, gente. Às vezes falhas humanas, muita falta de caráter. E a reputação, Deus não cuida, Deus é Deus. Ele não vai abrir da integridade dele, não é, de ser um Deus absoluto, por causa tua, por minha causa. Então, a integridade, eu tenho também certeza, aproveito o exemplo de Davi, ele não tinha como peitar os filhos, fazendo loucuras, porque ele era um cara de uma integridade questionável com mulheres. Não tinha como peitar. Outro exemplo na Bíblia, Eli. Os filhos, sacerdotes, pastores, eu sou pastor, meus filhos são pastores. Na hora da oferta, o animal era ofertado, o sangue do animal, as famílias traziam, iam comer daquela oferta, porque nós comemos de Cristo, nós assimilamos Cristo na nossa carne. Na oferta do animal, naquela época, antes de Cristo, eles comiam da oferta. Os filhos de Eli, eles passavam assim, em vez de sentar para comer, numa integridade, numa inteireza de coração, com quem estava ofertando aquela oferta, aquele animal, eles passavam, quer ter essa parte da carne, me dá essa parte da carne aí, daqui, como eu faço lá no meu sítio, nesse pedacinho aqui. Oh, o que Eli fazia? Sentava e comia com os filhos.
Sentava e comia com os filhos. E aí? Qual foi o resultado dos filhos de Eli e de Eli? Entendeu? Então, a integridade jamais seria abalada. Aplicação para nós. Aonde nós vamos aplicar? Como é que tu vai aplicar isso aí? Como é que tu vai aplicar pessoalmente? Além desses conhecimentos que nós tivemos. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Faltam 10 para 12. Eu nunca acabo mais de que 5 para as 12. Eu sempre boto. Cingir os vossos lombos com a verdade, gente. Está aqui. Paulo aplica isso, põe na armadura de Deus, gente. Cingir os lombos com a verdade. Qual é a verdade? Jesus Cristo na minha vida. Não sou eu mais quem vive, Cristo vive em mim. Eu vou cingir minha vida com a verdade. Eu não vou mais deixar essas coisas nebulosas, aquilo que ninguém está vendo, eu vou fazer, ninguém está olhando. Acaba com isso. A verdade, qual é a verdade? Cristo nasceu em mim. Ele não nasceu em Maria? Nasceu em Maria, se materializou. Em mim ele nasceu também, ele nasceu em vocês. O princípio é o mesmo. Obra de quem em Maria? Obra do Espírito Santo. Em mim também, em vocês também. Obra do Espírito Santo. Cristo nasceu em nós. Tem que aparecer. Ele tem que aparecer em minha vida. Cristo vive em mim. Meus atos, minha integridade, minha moral. Certo? Couraça da justiça. O que é justiça? Agora na minha escola dominical eu disse, o que é couraça da justiça, gente? Aí uma irmã respondeu, ela sempre responde muito bem. Mas a justiça de Deus, eu digo, na justiça de Deus, não. A tua justiça tem que ser uma pessoa íntegra, correta, honesta, direita. É a justiça tua. É uma couraça, meu irmão. Tu tendo um comportamento íntegro, é uma couraça. É impenetrável. Couraça da justiça. Justiça da tua vida, de testemunho para a tua família e para ti. E lá fora. Couraça da justiça. É isso aí. Calçando os pés com a preparação do Evangelho. A preparação de um Evangelho que eu sei que eu vou enfrentar um inimigo. O inimigo vai estar por perto. Eu tenho que saber responder. Eu tenho que ter prudência. Eu tenho que preparar cada pessoa. Eu vou de uma maneira. Esse papo da irmã Dulce, eu fui muito questionado. Eu nunca... a irmã deve ter sido uma mulher maravilhosa, espetacular. Com certeza ela está no céu, porque uma mulher de tanto trabalho... Não, ninguém me pegou assim, não, né? A turma vem para eu dizer, que irmã Dulce, nada, negócio de... Não, deve ter sido uma mulher trabalhadora, uma mulher abnegada, não é? Que trabalhou nos hospitais. Ah, é sim. Não solta besteira, não solta coisa errada. Então, a preparação do que tu vai falar, não é? É muito importante você se posicionar de acordo com quem o inimigo vem para cima de ti. Escudo da fé que vai apagar o quê? Os dados inflamados do maligno. Lá vem pensamentos ruins que a fé em Jesus apaga. Qualquer que seja o pensamento, vou desistir, vou embora da igreja. Eu não quero mais falar com aquele pessoal. Eu não creio mais que Deus possa restaurar a minha vida. Isso é um dardo inflamado, um violento. Eu não creio que Deus vai restaurar a minha família. Gente, isso é um dardo inflamado. Bota para fora isso aí. A fé apaga esses dardos inflamados, esses pensamentos malignos que parecem, mas não são verdadeiros. Cabeça protegida com o capacete da salvação. Mas salvação, gente, salvação em Cristo é o quê? Alegria. Não sou decepcionado, triste, melancólico, depressivo, reacional, rebelde. Não. Capacete, ó, salvação, ó, paz e alegria no Senhor, alegrai-vos, sempre alegrai-vos, São Paulo gostava de dizer, alegrai-vos, sei estar contente em qualquer situação eu tenho contentamento, é isso aí que é capacete da salvação, e não um crente melancólico, isso aqui vocês sabem, espada do Espírito, saber responder, saber usar a palavra de Deus. Jesus, aquele Mateus capítulo 4, está escrito,
Não só de pão viverá o homem. A palavra, saber manusear a palavra, escola dominical, curso de teologia, tem tanto curso de teologia. Eu até não estou fazendo da professora Sônia, eu estou descansando esses vídeos, mas é muito bom, Sônia. Português na Bíblia. Gente, isso é importantíssimo, as metáforas, conhecer, isso é importantíssimo. Facilidade para ler, para discorrer, como vai me ajudar? E eu estou sempre, esse mês eu dei uma parada, eu tive 2 gripes, uma depois vi a outra. É tanta gente que eu atendo tossindo em cima de mim, que eu acabo ficando também tossindo demais. É tanto vírus que joga em cima de mim, eu não posso dizer nada, o paciente está falando comigo, e eu aqui, meu Deus, lá, vírus, assim, o vírus fica tomando conta do ar, assim, vírus percorre ar, e eu respirando aqui, eu não posso dizer nada, né? Vida de médico não é fácil também. Eu queria cantar uma música com o meu Jean, naquela eloquência toda, aquela eloquência eu gostei, viu? Aquela alegria tua, Jean, me contamina com alegria. Gente, finalmente, orando todo o tempo, no Espírito, vigiando, perseverando, suplicando para Deus, saber ser prudente, íntegro, amando as pessoas, perdoando, isso é a nossa visão em relação a Neemias capítulo 6. Vamos cantar uma música para a gente terminar, 11:55, terminei no tempo certo, né?